Eu quero te perguntar, o que é para você ser avivado? Eu quero te perguntar, quando fala em avivamento, o que traz à sua mente? O que é ser avivado para você? Hoje o tema dessa palavra é: Deus aviva a sua obra. Deus tem falado conosco através dos cultos. No último domingo o pastor Éder ministrou, Deus confirmando a palavra que estava ardendo no meu coração. E eu quero te levar a expandir a sua mente hoje no quesito do que é avivamento, né? E o que é ser avivado, o que é estar avivado. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu fui esmiuçando, sentindo aquilo ali, e eu falei: uau, Senhor, é isso. Essa palavra é para esse tempo. A gente vai compartilhar a palavra aqui, você vai ver que o que Abacuque estava passando naquele tempo não é muito diferente dos dias de hoje. O que Abacuque estava passando por aquela situação é muito semelhante aos dias de hoje, e ela se faz necessária para os dias de hoje. E se a gente olhar as Escrituras e conseguir extrair o ensinamento puro, verdadeiro, que vem da parte do Senhor, amados, isso é um combustível para qualquer cristão que está em meio a qualquer situação adversa. Abacuque estava passando por isso. Abacuque estava incerto. Abacuque estava passando por um momento de peso, de dúvida. E quando ele começa a se relacionar, Deus começa a falar. Deus começa a dar respostas a Abacuque, conforme ele começa a trazer o sentimento do que estava acontecendo ali na região. Abacuque é conhecido como um dos profetas menores. Não quer dizer que é isso, ele é maior, menor, é mais gordo, não. Quer dizer que tem poucos relatos sobre a vida de Abacuque. Quando a gente vê profetas maiores, tem várias histórias, você encontra ele no Antigo, no Novo. E Abacuque, segundo o historiador, as pessoas que pesquisam, enfim, encontrou poucos relatos. A gente pode ver que o livro de Abacuque são 3 livros. E hoje nós vamos passar pelos 3 livros. Eu estou te colocando todo nesse contexto para a gente entender qual era o momento que Abacuque estava passando. Abacuque era um pouco diferente em vista de, vamos pensar em um profeta, Jeremias. Jeremias, ele se posicionava de uma forma muito forte, denunciando o pecado, falando: olha aqui, se vocês não fazerem isso, isso vai acontecer, Deus está trazendo e tudo mais. E Abacuque, ele se posiciona como um profeta /intercessor. Ele se coloca no meio da brecha, ele está vendo a situação, o coração dele está ardendo, e ele começa na batalha trazer aquilo, questionar o Senhor. E aí, Deus, o que está acontecendo? Vamos para Abacuque 1:4. Espírito Santo, antes de compartilharmos a Tua palavra, Senhor, antes de mergulharmos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem trago, Pai, sobre as nossas vidas, que o Teu Santo Espírito tenha o poder, Senhor Deus, ó Pai, de se revelar a nós. As Tuas Escrituras estão abertas, ó Pai. Juntos, Senhor Deus, ó Pai, nós queremos celebrar, Senhor Deus, e compreender, Pai, o propósito desta palavra para o dia de hoje. Senhor Deus, que a gente possa entender o que é estar avivado, Senhor. O que o Senhor está falando com a Tua igreja. Aviva a Tua obra, Pai. Nos traz, Senhor Deus, ó Pai, a Tua palavra revelada nesta noite, Jesus. Senhor, no meio dos louvores nós entendemos sobre a graça. Nós entendemos que a graça, Senhor Deus, ela nos dá acesso, Senhor Deus, mas a presença, Senhor Deus, ela é muito importante. Senhor Deus, sem a Tua presença, sem a ação do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, nós somos apenas monumentos, Senhor Deus. E nós queremos ser achados, ó Pai, perante a Ti nesta noite, de uma forma, Pai, verdadeira. Que os nossos corações estejam, Pai, abertos para a ação do Teu Santo Espírito. Espírito Santo do Senhor, flua em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém, glória a Deus.
Abacuque 1. Vamos começar a partir do 2. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não me salvarás? Porque me fizestes ver a iniquidade? Porque toleras a opressão? Pois a destruição e a violência está diante de mim, e há litígios que surgem, discórdias. Por isso a lei se afrouxa, e a justiça nunca manifesta. Porque os ímpios secam os justos, e assim a justiça é torcida. Abacuque se coloca perante o Senhor através de uma queixa. Ele está se queixando e falando: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Eu quero entrar aqui no primeiro ponto, que Abacuque enfrenta o silêncio de Deus. Abacuque está enfrentando a crise do profeta. Abacuque está passando pelo caos de Judá. Judá estava em caos. Esses dias eu passei pela Cracolândia. E a Cracolândia hoje ela não está mais em um ponto, ela está em diversos pontos da cidade. Existe essa droga que é a K9, que as pessoas parecem um monstro. E eu olhava jovens travados, necrosados. E eu falei: Senhor, que caos é esse? Abacuque, eu creio que estava numa situação bem adversa. E se a gente for entrar em Abacuque, a gente vai ver que essa situação ela é útil para o dia de hoje, porque é o que está acontecendo no nosso meio. Mas nós vemos Abacuque se queixando através de um clamor, buscando uma resposta que vinha de Deus. E o que eu quero hoje, nesse primeiro momento com vocês, levar a pensar, é que o que você faz quando há o silêncio de Deus? Hoje nós vamos aprender, através dessa passagem, como Abacuque se posicionou e como nós podemos usar essa ferramenta para os dias de hoje. Quando a gente olha Abacuque, ele não está questionando, ele está se queixando, mas querendo falar: e aí, Jesus, o que está acontecendo? Abacuque estava dentro do caos de Judá, naquela sociedade totalmente perdida. E o que eu quero te perguntar hoje: como você tem se relacionado quando você não tem respostas com o Senhor? Qual é a forma que nós temos nos posicionado perante ao Senhor no momento de dor, de dificuldade, de incerteza? Abacuque estava se posicionando através do clamor. Sabe, nós precisamos aprender a usar as ferramentas certas ao nosso favor. Porque se nós não entendemos que a oração é uma das ferramentas que temos para se relacionar com o Senhor, possivelmente nós vamos usar as ferramentas erradas para ter resultados que talvez não sejam os resultados que Deus tem como propósito para a igreja de Cristo. Se nós não prestarmos atenção, nós vamos estar usando ferramentas erradas e deixando de viver a resposta certa de Deus. No verso de Abacuque 1, do 7, do verso 1, do 5 ao 7,
Depois que Abacuque se queixa a Deus, falando das situações que estavam acontecendo, a resposta de Deus é impressa. Deus começa a falar com Abacuque. No verso 5 fala assim: olhe entre as nações e vejam, fiquem maravilhosos e admirados, porque nos tempos de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão. Se alguém lhes contar, pois eis que trago os caldeus, nação cruel e piedosa, que machucam pelas largas largura da terra, para aperdoar-se de moradas que não são suas. Eles são apavorosos e temíveis, fazem as suas próprias leis e impedem a sua própria dignidade. Deus responde a Abacuque, mas essa resposta de Abacuque não é uma resposta talvez que ele gostaria. Deus fala, no verso 5 ao 7, que ele estava levantando aos caldeus para ir de confronto com o pessoal de Judá, que aquele mal que estava acontecendo era necessário para aquele tempo. E Abacuque fica na incerta. Abacuque fica olhando e falando tipo: eu busquei resposta, Deus deu resposta. E nós vamos ver um pouquinho mais para frente, no verso 12, que Abacuque começa a se queixar de novo a Deus, perguntando e colocando outras formas de se relacionar com Deus, para ver o que Deus iria fazer. E o que a gente pode aprender nesse segundo ponto, que existia uma resposta do Senhor, e também existia um alinhamento. E muitas vezes o alinhamento do Senhor não é aquilo que está aos nossos olhos. Muitas vezes o alinhamento do Senhor não é aquilo que nós estamos buscando do Senhor em resposta. Senhor, essa situação, Senhor, essa situação. E aí quando Deus responde, never. Ainda não era o que Abacuque estava esperando, porque aqui Abacuque está numa situação de medo, de clamor. Ele está falando: até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda, e o Senhor não me ouvirás. Ele estava em um estado de alerta. No verso 12, não és tu, desde a eternidade, o Senhor, meu Deus, o meu santo, não morreremos. O Senhor pusesses aquele povo para exaltar juízo. Tu, ó rocha, ó estabelecida para servir de disciplina. Tu és puro de olhos, que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Porque não toleras os traidores? Aqueles que são mais justos do que eles. Aqui Jeremias, não, aqui Abacuque está se queixando ao Senhor. Quando nós estamos se relacionando com Deus e não temos a resposta que Deus tem para as nossas vidas, o que você tem feito? Como você tem se posicionado? Aqui no verso 2, olha o que Abacuque fala: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para que Deus me tire. O que a resposta... Não, perdão. Vou ler de novo. Estarei na minha torre de vigia e ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Abacuque
ele se queixa ao Senhor, mas no capítulo 2 nós conseguimos contemplar que Abacuque também decide ir para o lugar mais alto. E ele fala: Senhor, até a próxima palavra eu não vou dar o próximo passo. Nós precisamos entender que há um lugar separado para os filhos de Deus. Há um lugar separado, estratégico para cada um de nós, em momentos de dificuldades, em momentos que nós não conseguimos encontrar o atalho, a situação certa. Mas o que vai mudar de vivermos e contemplarmos a graça de Deus para as nossas vidas é a forma estratégica que vamos nos posicionar no Senhor. Abacuque decide subir na torre do vigia. Então o que eu quero trazer para você, em momentos que não tiver resposta, não saia da torre até que o Senhor fale com você. Em momentos de dificuldades, seja forte. Em momentos de incerteza, sube até a torre do vigia. Ali está a fortaleza, ali está o nosso refúgio, ali está a certeza que nós estamos em um lugar secreto. Sabe o que o Senhor me fala? Que quando nós estamos em lugares altos, lá tem sinal divino. Quando nós estamos em lugares altos, o Wi-Fi de Jesus não falha. Esses dias eu estava dirigindo e passei por um lugar que ficou sem sinal. O GPS começou plá, 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 plá. Eu falei: meu Deus, estou no meio da favela. E plá, 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 vira para um lado, vira para o outro, e não sai da favela, não quero sair da favela. Quando nós estamos em lugares altos, nós conseguimos contemplar e ser dirigido pelo Senhor. Talvez você está passando por uma situação de baixa, mas não quer dizer que Deus parou de falar contigo. Hoje Deus tem uma rota nova para te dar. Hoje Deus tem algo novo para nos mostrar. Mas nós precisamos sair do lugar baixo e ir para o lugar alto, onde que é essa torre de vigia, e buscar a resposta do Senhor. E eu tenho a plena certeza que Deus vai falar conosco, como estava falando com Abacuque. Aleluias. No capítulo 2, no capítulo 2, no verso 2, fala assim: a resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreva a minha visão, torne bem legível sobre as tábuas, para que possa ser lida por quem passe correndo. Amados, Deus estava entregando uma visão. Ele estava tornando legível. Ele estava cravando na tábua para que todos pudessem contemplar o que Deus estava fazendo. No meio do louvor, o João foi usado em falar aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que Deus trouxe. Traga à sua memória algo desta maneira. Nós precisamos trazer e ter cravados nos nossos corações aquilo que Deus nos falou. Se a gente não tiver isso como uma certeza, a raposa vai vir e vai roubar o seu mantimento. A incerteza vai vir, e no meio do caos, em meio da situação adversa, nós não vamos ver a mão do Senhor nos sustentando, a mão do Senhor nos poupando. Aleluias. Porque a visão ainda está
para se cumprir no tempo determinado, e ela se apressa para o fim, e não falhará. Não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. A visão de Deus não tardará para as nossas vidas. Mesmo que pareça que não vai acontecer, mesmo que pareça que está demorando, mesmo que pareça que as pessoas não estão chegando, mesmo que pareça que do nosso jeito vai ser melhor, precisamos aprender a respeitar os processos de Deus. Talvez, de fato, você possa saber qual é o melhor caminho. Talvez, no ministério que você está à frente, você de fato pode usar o seu dom natural para chegar ao resultado, à performance que a gente deseja. Mas faça isso se for a direção de Deus, porque senão nós vamos retardar o processo de Deus. Nós precisamos entender que nem todos estão no mesmo tempo, que nem todos estão vivendo a mesma porção, mas não quer dizer que por isso todos não estão dispostos a executar e a chegar àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Cabe a nós influenciar como servos do Senhor, baseado na palavra do Senhor, qual é o caminho, qual é a vereda, qual é a verdade. E o restante é o Senhor que faz. Se a gente não se atentar às respostas de Deus e colocarmos isso como realmente algo para nos confrontar, nós vamos nos perder. E quando Abacuque se posiciona, nós passamos no capítulo 1, ele estava passando por um momento de opressão. Aí vem a resposta de Deus. Abacuque se queixa. Depois que Abacuque se queixa, eu acho que ele fala assim: é melhor eu subir até a torre, porque eu já questionei e não deu resposta. Eu vou subir até a torre. Abacuque passa e entende que precisa, antes de repente questionar de novo, ele precisava entender qual seria a posição de Deus. E a posição de Abacuque faz que Deus consiga trazer uma resposta positiva. E quando Abacuque tem essa resposta, nós vamos passar por 5 ais sobre os caldeus. O primeiro ai está no verso 6, no capítulo 2, no verso 6, que fala assim, na parte B: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquilo que não se enche. Esse foi o primeiro ai. Jesus, ele mostra para Abacuque que estava tudo certo, mas agora vem um confronto com o povo. Às vezes nós estamos como servos do Senhor, se posicionando e falando: Senhor, toca, Senhor Deus, o parlamento. Senhor, toca o governo, Pai. Toca, Senhor Deus, as prefeituras. Move, Senhor Deus, faz algo novo. Mas nós temos que entender que todo esse sistema, que tudo que foi preparado, vamos dizer, externamente, muitas coisas são causadas porque o homem tem um coração mau. A sua alma, ela é má. Mas nós podemos olhar para essa palavra e entender que também existe a permissão de Deus para isso.
E antes de nós orarmos para o sistema, antes de nós falarmos assim: Senhor Deus, toca o parlamento, toca essa situação, nós precisamos nos colocar e ser um Abacuque nessa noite e falar: Senhor, eu quero me colocar, Senhor Deus, na brecha, Senhor Deus, eu quero me colocar como um profeta barra intercessor para clamar por uma veracidade que vem do Senhor. Nós precisamos se mover e entender que antes de a igreja ser tocada, antes do parlamento ser tocado, o Senhor quer tocar a igreja. Antes do Senhor mover o ecossistema, o Senhor quer ensinar a igreja como se relacionar da forma certa. Deus quer nos sacudir de uma forma boa, perfeita e agradável, para compreendermos que é o Senhor nas nossas vidas. Se nós não trazemos Cristo para dentro dessa igreja, o poder do Espírito não vai poder fluir. Será apenas sepulcros caiados. Mas se nós temos a temência, se nós buscarmos com veracidade aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos entender que nós somos a igreja. Nós vamos entender que nós precisamos ser sacudidos para ser a resposta de Deus para essa nação. Nós precisamos hoje ser avivados de uma forma diferente. Hoje nós precisamos entender o que é ser e o que é estar avivado em Deus. Deus hoje quer nos avivar de uma forma diferente. Hoje o Senhor quer nos trazer de uma forma diferente. E esse foi o primeiro ai daquele que acumular. Esse primeiro ai nos mostra algo que talvez o nosso senso seja egoísta, o nosso senso seja em acumular sim, de querer sim. Mas a palavra do Senhor é bem clara: não há como servir a dois senhores. Nós, como servos do Senhor, precisamos executar aquilo que estamos lendo, executar e trazer a verdade, a veracidade daquilo que nós estamos folheando. Senhor, nos traz as rédeas. Espírito Santo de Deus, nos confronta, Pai, com a verdade. Senhor, nós precisamos dessas verdades para esses dias, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. O verso 9 fala: ai daquele que ajunta em suas casas bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho num lugar bem alto, a fim de livrar das garras do mal. Aqui aponta mais um pouco do egoísmo. O Espírito Santo hoje está nos questionando, está nos mostrando, nos colocando na linha, para sermos tocados como igreja, para sermos de fato preparados para sermos avivados de uma forma diferente. Hoje a igreja precisa sair com esse sentimento de avivamento, de querer ser avivado, de ser aflorado pelo Senhor. O verso 12: ai daquele que edifica uma cidade com sangue e fundamentos na iniquidade. O verso 15: ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e aqui embebeda, para lhe contemplar a nudez. Jesus, queridos, todos nós passamos por situações difíceis. Todos nós, se não vigiarmos,
se não tivermos o temor do Senhor nas nossas vidas, nós vamos fraquejar, nós não vamos conseguir sustentar essa bandeira de Cristo ressurreto nas nossas vidas. Se nós não entendemos e não compreendemos que nós precisamos denunciar como servos do Senhor, que nós precisamos nos posicionar como servos do Senhor, a piedade, ela vai nos dominar. O verso 19: ai daquele que diz: madeira, acorde, e a pedra muda, levanta-te, porque o ídolo ensina: eis que estão cobertos de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum. Sabe, queridos, para gente que já é crente, é muito fácil falar que isso está falando de idolatria, isso está falando de algo que foi esculpido por homens ou por mulheres, e enfim. Mas Deus está nos trazendo um confronto, Deus está nos trazendo a clareza nessa noite, a palavra sua revelada. Se nós estivermos colocando e priorizando aquilo que não é para ser priorizado, isso é idolatria. Se você não estiver protegendo a tua esposa em momentos difíceis, você está fardado. Você está fardado a pintar algo que é bom, e você está sendo o Deus da sua família, está sendo um idólatra da sua família, está sendo um hipócrita da sua família. Nós precisamos entender todo esse contexto que Abacuque estava vivendo. Depois que Deus traz todos esses ais, no capítulo 3, no verso 1, Abacuque passa de uma situação de remorso, de uma situação de incerteza, por uma situação de adoração. Agora, o capítulo 3, Abacuque começa a trazer uma oração com uma forma de cântico. O alívio vem. E nós precisamos entender os tempos que Abacuque estava passando. E olha que lindo, a oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. O Senhor decorre dos anos, e no decurso dos anos fazem conhecida a tua ira. Lembra-te da tua misericórdia. Deus vem de Temã, o santo vem do monte. A tua glória cobre com os céus, a tua terra se enche do seu louvor. Se a gente for olhar para todo o contexto da Bíblia, em nenhum momento a gente vai encontrar a palavra avivamento, mas aqui nós encontramos algo muito semelhante. Nós vamos ver o contexto que se dá a ideia de avivamento. Se a gente for olhar para Atos, ele estava cordialmente pregando, e de repente vem a presença e inunda tudo. Aquilo aponta sobre um avivamento.
As pessoas foram tocadas, foram cheias da presença do Senhor. Mas escrito, nós vamos encontrar o mais próximo, pelo menos foi o que eu achei: aviva a tua obra. Oh Jesus, nós precisamos, Pai, entender essa forma de adoração. Jesus, nesta noite, Pai, nós não podemos sair daqui, Senhor Deus, da mesma maneira. Nós precisamos entender, Pai, que é importante sim, Senhor Deus, se posicionar como Abacuque, Pai. Nós precisamos entender, Espírito Santo, que é uma ferramenta maravilhosa a forma que Abacuque se posiciona clamando ao Senhor. Nós precisamos compreender que Abacuque usa de todas as suas estratégias, questionando ao Senhor, até que o Senhor responde. Nós precisamos entender que Abacuque foi estratégico a subir a torre do vigia até que o Senhor pudesse responder. Mas isso fala de ciclos. Isso fala que Abacuque estava passando por um processo, e depois ele entendeu que aquilo era necessário parar para entender a resposta do Senhor. Depois ele entendeu que aquele Isai era um tratamento de Deus para com o povo. E quando ele consegue de fato passar por todo esse processo, ele começa a produzir adoração verdadeira. Ele começa no seu interior trazer um cântico verdadeiro, ainda clamando para o povo: Senhor, eu tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Senhor, se faz presente, Pai, esta palavra para o dia de hoje, para a nossa igreja local, Pai. Senhor Deus, nos traz, Senhor Deus, nos traz, Senhor Deus, ó Pai, estratégia para nos mantermos avivados. Que a nossa forma de se relacionar para com Deus seja porque nós somos apaixonados por Ele. Não permita que você venha se relacionar com Deus por necessidade, porque aquele que é necessitado come migalhas. Quem fala isso não sou eu, é a palavra do Senhor. Deus nos chama como os filhos, como cordeiros, como uma raça eleita, para viver a plenitude. Eu digo mais, não aqui nessa terra, mas sim rumo à eternidade. Amados, nós não podemos nos escandalizar quando nós vemos pessoas que são servos do Senhor prosperando na terra. O que tem nós com isso? Mas nós podemos modular de uma forma positiva, passiva, de falar: Senhor, eu quero me alegrar com isso, eu também quero viver isso, o que o Senhor tem para mim. Porque se nós não tivermos esse sentimento de alegria, eu tenho algo para te dizer: talvez não tenha espaço para você no céu. Por quê, William? Porque o céu, a palavra diz que as ruas são de ouros, que tudo que está sendo preparado é belo e maravilhoso. E se você não consegue lidar com o sentimento ou com o prazer de repente ver alguém, um familiar seu, prosperando mais do que você, dificilmente você vai ter a oportunidade de chegar à eternidade e ver tudo o que Deus tem preparado. Então que a gente não venha se escandalizar, que a gente venha ter um sentimento de família, que a gente venha ter a certeza que para uma igreja estar avivada,
ela precisa estar saudável. E Deus conta comigo e com você para ser esse agente de transformação. Aleluias. Estou chegando ao fim. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Quantos aqui hoje querem de fato ter o mesmo sentimento que Abacuque? Eu quero, Jesus. Eu quero, Espírito Santo. Eu quero, Espírito Santo, que a tua igreja viva isso no tempo de hoje. Pai, que a gente consiga resplandecer essa luz que tem sido falada neste altar, Pai. Senhor Deus, que as pessoas ao olhar para as nossas vidas nos encontram avivado, esperando um Jesus que prometeu que estava indo fazer morada para cada um de nós. Que aonde estivermos, a pessoa possa olhar e falar: ei, Lucas, esse sorriso não fecha a conta. E você fala assim: meu irmão, o que importa é o que está no meu interior. O que importa, meu amado, as dificuldades que eu estou sentindo, porque eu sei que ela é breve e momentânea. O que me importa é eu estar cheio, avivado pelo Senhor, como igreja do Senhor, querendo romper de glória em glória, de vitória em vitória, e conectando com aquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Que hoje nós consiga se posicionar de uma forma diferente. E aí, para o fechamento, Abacuque no verso 17 fala: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira ainda que a colheita da oliveira decepcione, tá certo. Decepcione, e os campos não produzam mantimento, que as ovelhas do aprisco precise, e os currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. Esse sentimento de gratidão só foi possível Abacuque gerar, porque ele passou por um processo, e ele sabia que Deus estava com ele no meio da situação adversa. Se nós entendemos que no momento de dor, no momento de dificuldade, nós temos a plena certeza que Deus vai dar a direção certa, nós não vamos nos abalar. Igreja, não se abale. Igreja, não se abale em tempos difíceis. Igreja, se posicione. Nós precisamos nessa noite, para conseguirmos estar avivados no Senhor, e para conseguirmos produzir esses resultados que Abacuque estava, através do cântico, com alegria, colocando no Senhor. Ter esse sentimento de que tudo vai dar certo, ainda que não florescer, ainda que a figueira não vir, ainda aquilo que eu semeei anos e anos e anos e anos não acontecer, a tua graça me basta. Espírito Santo, nos ensina nessa noite a compreender os seus passos, e que a tua graça possa nos bastar, Senhor.